se sentirem mais confortáveis, eu os convido a fecharem os seus olhos físicos e nas suas mentes poderem buscar a figura de Jesus de Nazaré. Ele que ali buscava às margens do lago de Genezaré, de mãos postas e olhar compassivo, endereçar a todos aqueles que o buscavam a sua compaixão, o seu amor. Na sua sublime frase, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, nós colocamos o nosso alento, porque ele disse que haveria de nos aliviar das nossas dores e dos nossos sofrimentos. E é por isso, Jesus, que reunidos aqui em seu nome, pedimos que a misericórdia vossa possa fazer com que os vossos prepostos, que os trabalhadores da casa de Sebastião Mártir, que possam trazer a cada um de nós, no momento em que o nosso irmão nos trará a mensagem, o entendimento dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir, para que a sua mensagem nos convide na vivência de dias melhores. E é em seu nome, em nome do nosso Pai Celestial, que nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós estávamos aqui conversando com o nosso irmão Elvésio, ele não gosta muito de falar nisso não, mas ele é a nossa referência, né? Ele é aquele e disse que não tem muita memória. Ele puxou alguns acontecimentos aqui de 1900 e eu vou garoto. Mas ele hoje vai nos trazer uma reflexão muito interessante do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela fala de Jesus que diz: eu não vim destruir a lei. Com a palavra, nosso irmão Elvésio. Muito boa noite. Muita paz para todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. É sempre um prazer enorme vir aqui e ter ouvidos com paciência, com muita paciência, para ficar aí nos suportando, mesmo que seja uma vez por mês. Mas é muita generosidade de cada um que aqui se encontra. O tema que está reservado para hoje já foi anunciado: não vim destruir a lei. Está em Mateus, para quem depois quiser dar uma olhada, Mateus capítulo 5, entre os versículos 17 e 18. Nós, espíritas, às vezes descuidamos um pouquinho da própria doutrina e das lições que nós nos apropriamos, mas quando o Kardec foi fazer a construção que se chamou doutrina espírita, logo alguns anos depois, eu estou citando ele, mas claro, ele aí está resumindo também todos aqueles nomes que compõem, são os espíritos que estiveram com ele nessa estruturação. E o Kardec foi muito cuidadoso. Ele não queria trazer algo que pudesse trazer. O planeta já, na época, estamos falando de alguns anos atrás, já tinha um monte de ilusões, e ele não queria trazer para a sociedade terrena, na época francesa, depois mais a brasileira, mas ensinos que pudessem nos incomodar. Então ele foi lá na Bíblia, no Novo Testamento, e pegou, todo mundo domina isso aqui, nós estamos apenas relembrando, e pegou as lições dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4 evangelistas que estão no Novo Testamento, abrindo o Novo Testamento, ele
fez uma pesquisa e daí ele traz para o Evangelho. Por isso que nós citamos aqui que hoje não vim destruir a lei, é o capítulo 1 do Evangelho e no Mateus é o 5. Dos 4 evangelistas, 2 não viveram com Jesus, não acompanharam Jesus, não estiveram com Jesus e nem escreveram no momento que Jesus estava presente na sua ação até o ano 33. Essas citações de datas, de nomes aí, são atribuições. Nós vamos nos localizando e fazendo o devido raciocínio. Então Mateus foi um dos que não viveu, ele não esteve acompanhando Jesus. Quando a Bíblia, só para recordar, nós estamos discutindo um tema bíblico, a Bíblia ela foi escrita, ela não existia. E ela também não foi escrita concomitante com a vida de Jesus, e nem alguns anos após. Ora, nós temos aqui uma juventude presente, vivendo num mundo avançado, evoluído na tecnologia. Eu quase que abro a boca para falar aqui em gravador com fita, mas depois recuei um pouquinho, porque isso já é jurássico. Agora, imaginemos nós, o Sivaldo disse agora mesmo que a referência da quem tem cabeça branca assim é só essa, viu? É olhando lá para o passado. Mas na época, os recursos eram, claro, muito mais difíceis. Então não teve ninguém que tenha acompanhado Jesus para gravar nada. E nem os 4 evangelistas fizeram isso, porque eles não tinham. Só 2 acompanharam. Um muito jovem ainda na época foi o João. Então não queremos contar a história não, que vocês dominam isso. Nós estamos só recordando. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita lá, vamos marcar as datas só, Jesus do ano 1 ao ano 33. A Bíblia já foi escrita no ano 270. E ela foi escrita por um homem, um teólogo, que uma autoridade da igreja chegou, na época a igreja já estava surgindo, o Dámaso chegou e arrumou um teólogo, Jerônimo, e disse para ele: organiza esse negócio aí. Organizar significa botar a casa em ordem, porque a literatura que a igreja estava manuseando ainda estava meio desajustada. Então o Jerônimo, isso é só para nos localizarmos no tema, o Jerônimo, ele começou a trabalhar na sua pesquisa e encontrou mais ou menos uns 80 evangelhos. Aí ele criteriosamente foi lá, selecionou e restando os 4, o Mateus foi um deles. Só que estes evangelistas, eles não escreveram, nós dissemos isso em alguns momentos, no mesmo momento que eles estavam vivendo com Jesus. Escreveram depois de Jesus ter, essa expressão eu não gosto muito dela não, mas neste momento eu não tenho outra não, depois de Jesus ter retornado à vida espiritual. Então eles, mais ou menos uns 25, 30 anos após, ou seja, o evangelho primeiro desses 4 que estão no Novo Testamento, ele foi escrito mais ou menos uns 25, 30 anos após o ano 30, após o ano 33. Então por aí nós já estamos tendo as nossas mentes trabalhando.
raciocinando para que nós entendamos o tema. Não vim destruir a lei, que é do Mateus. Essa afirmativa, não vim destruir a lei, nós, ao contactarmos lá no capítulo 1, logo com o título, nós ficamos imaginando, quem é que disse esse negócio? Quem é que foi tão categórico assim? Porque lei aqui no Evangelho está num sentido um pouco diferenciado daquilo que nós estamos acostumados com a expressão. A lei é aquilo que sai no Brasil, tem 3 poderes, e esses poderes produzem as leis. Na área federal, o Congresso; na área estadual, as assembleias; e na área municipal, as câmaras legislativas. Então, nós conhecemos, de uma maneira geral, como lei, essas que são elaboradas, que são legisladas. São leis que tem um legislador. Aí vem assim, alguém e diz assim: não vim destruir a lei. É claro que isso aqui continua. Aí nós ficamos curiosos. Quem foi? Atribui-se. Por isso que eu falei da Bíblia. O Jerônimo, quando ele pesquisa o Mateus, ele encontra lá que foi Jesus. E ele coloca no Evangelho dele, lá no capítulo 5, que Jesus chegou e disse assim, eu vou usar agora o pronome: eu não vim destruir a lei, mas eu vim para cumpri-la. E nós, mesmo sabendo que ele não está se referindo a uma produção legislada por uma autoridade, ele diz que veio para cumpri-la. O que é que nós entendemos? Quando Jesus esteve lá na Galileia, logo no comecinho da sua jornada, Moisés, nós estamos comentando agora mesmo que Moisés nem teve esse privilégio de entrar na nova região. Aliás, falemos um pouco mais. Eu falo assim, no Moisés fica meio solto. O que nós conhecemos, e o Jerônimo é o responsável, quando o Jerônimo montou a Bíblia, me desculpe a expressão, montou, é porque ele não escreveu nada. Ele foi só trabalhar, pesquisar, fez uma estrutura, e a Bíblia dura até hoje, embora de vez em quando existam algumas versões. Mas isso é outra conversa. É outra conversa. Nós estamos falando de lei que altera, também não é possível que nós tenhamos algo que tenha uma imortalidade como a alma. Mas o Moisés, vamos deixar o Moisés, vamos falar um pouquinho da história. O que o Jerônimo teve de literatura para fazer a Bíblia, ele foi lá nas histórias e encontrou um povo chamado hebreu. E na chefia desse povo hebreu tinha um moço chamado Abraão. Aí ele Jerônimo opta por fazer uma divisão na Bíblia. Eu vou colocar, isso é o Jerônimo falando, eu vou colocar uma parte aqui que começa a Bíblia desde este período que antecede Jesus, desde quando é conhecido a sociedade, desde quando a sociedade se organiza e se expressa na sua cultura, a cultura que eu estou estendendo para a área da fé, da religião. Então o Abraão, ele é um líder. Da sua liderança saem famílias. Dentre um que sai como líder, tem o Jacó. O Jacó, claro que eu estou saltando aqui as coisas. Depois, quem tiver mais curiosidade, vai lá para a Bíblia. O Jacó também monta, ou trabalha, ou desenvolve uma atividade. Tudo isso que nós estamos dizendo, vocês já colocaram aí. Se o nosso tema não vim destruir a lei, tudo isso aqui que nós estamos falando foram normas que foram tomadas, nós não sabemos de que maneira,
só que não tinha poder legislativo na época. Mas foram normas que foram sendo criadas e dando origem. Assim como, estamos falando de lei, falemos das principais. Assim como Deus, ao criar o planeta Terra, e ao criar o universo e o planeta Terra no universo, ele também aplica regras imutáveis, que nós chamamos de leis. Na verdade, nós chamamos mesmo de princípios, que são as leis, que são as normas que vão permitindo essa estruturação. Bem, mas voltemos ao Abraão e ao Jacó. O Jacó constitui a sua família, a sua liderança, e dali saem outros líderes. Nós queremos chegar num moço chamado Moisés, nós já citamos aqui. Aí um outro jovem sai lá desses... Esse sai é força de expressão, porque na verdade não foi assim tão calmo não. Um moço chamado José foi parar lá no Egito. E lá no Egito, ele constituiu família com uma egípcia. E daí surge o Moisés. Moisés habilidoso, se tornou uma figura importantíssima, descendente dos hebreus, ele era de sangue hebraico, resolve que num determinado momento, nós espíritas não temos dificuldades em compreender essas decisões que antecedem as nossas jornadas, não. E o Moisés resolve que vai liderar um movimento, principalmente daqueles que eram descendentes dos hebreus, que quando nós estamos falando sobre ele, nós estamos falando de centenas de anos após o Abraão. Mas assim mesmo, a descendência era hebraica. E ele resolve que vai liderar estes povos todos para encontrar uma terra, um local apropriado para que pudesse ressurgir as culturas. Ele não tinha a proposta de que a cultura dos hebreus, lá do Abraão, lá do Jacó, elas pudessem reviver, mas que a cultura hebraica prevalecesse. E aí ele sai andando por aí afora, até chegar numa determinada área, que ele não adentra, Moisés. E tudo isso que nós estamos falando está dentro do tema não vim destruir a lei. Por quê? Porque o próprio Moisés, para liderar um povão enorme, com dificuldades, porque eram duas raças, egípcio misturado com hebreu, e num deserto, numa dificuldade também imensurável, ele tinha que ter regras. Então, as leis foram ali sendo criadas. Quando Jesus, que se atribui a ele essa expressão, disse, eu não vim destruir a lei, muitos religiosos estão imaginando que ele está se referindo a estas normas que Moisés criou. E principalmente aos 10 mandamentos. Que lá no auge da sua jornada, ele recebe esses 10 mandamentos. Nós não vamos nem confirmar, nem afirmar, porque não é o objetivo nosso aqui hoje. Nosso objetivo é estarmos neste estudo, raciocinando, para que nós não tenhamos dificuldades em entender a mensagem. Então, ele se refere aos 10 mandamentos? Não, só não. Ele se refere às leis que o Moisés havia criado para chegar com aquele povo lá na Terra Prometida? Também não. Quando Jesus fala, ele está muito mais generalizando a sua expressão, eu não vim destruir a lei, ele está generalizando para os princípios de Deus, para os princípios que acompanharam o planeta desde o seu primeiro momento.
Porque os próprios evangelistas, quando eles escrevem, eu estou falando principalmente dos 4, não dos 80, os 4 que são citados do Novo Testamento, eles vão fazendo as citações numa ordem como fala de Jesus, como normas, em alguns instantes, que Jesus esteja criando. Não, ele não está criando, e ele diz claramente: eu não vim para alterar nada. Embora, se ele estivesse alterando, fosse natural, porque ele estava atualizando. Agora mesmo nós dissemos assim: quando Jerônimo escreveu a Bíblia, ele foi lá e pegou os textos dos evangelistas. Quem vai nos garantir que ele foi fiel às fontes? Ele era um estudioso, um teólogo. O Papa Dámaso havia solicitado a ele que organizasse a casa. Então, provavelmente, ele não, na essência, ele não deve ter alterado nada. Mas num verbinho aqui, verbinho é força, me perdoe os professores aí de português, num verbo aqui, numa conjugação ali, ele teve que alterar, porque a dinâmica da vida exige isso. Nós acabamos de dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem poucos anos, ele já tem hoje várias versões. A própria Bíblia, o Jerônimo fez a sua versão lá, mas não foi logo depois, foram algumas centenas de anos depois, veio uma outra versão, e além desse processo de atualização. Mas esses detalhes todos, eles entram por um campo que hoje nós não queremos discutir, não. Nós queremos discutir só a mensagem do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Jesus dizendo para nós, ele está dizendo para nós, ele não está dizendo para que nós tenhamos uma cultura religiosa que tenha se apropriado dessa expressão, não. Ele está dizendo para nós, almas humanas, cuidem-se com as normas, com os princípios de Deus na criação do universo e na criação do próprio planeta Terra. Mesmo que seja necessário que lá atrás nós peguemos um verbo que ainda estava numa conjugação futura e hoje esse verbo já esteja numa conjugação presente, esse esforço é pessoal. Isso chama-se evolução. É a nossa trajetória, é a trajetória da alma humana, que é dinâmica. Então, a revelação sobre o tema, nós estamos trazendo ela à tona para dizer assim: a atribuição à expressão é atribuição a Jesus, foi ele quem disse. Mas é uma expressão, é uma mensagem profunda, e nós poderíamos, não há hierarquia nos textos religiosos, bíblicos e evangélicos, não. Nós poderíamos dizer assim: mas então foi por isso que o Kardec foi lá e pegou o capítulo 1 do Evangelho e colocou isso aí. Porque ele decidiu, porque os Espíritos decidiram, no momento de montar o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse seria o primeiro capítulo. Nós não temos que entrar nesses detalhes, não. Nós temos que ter a noção de onde estamos colocando os nossos pés atualmente, para compreender as lições naquilo que é da sua essência. Então, estamos dizendo, as normas que Jesus estava se referindo eram as normas de Moisés? Tão somente? Ou era só o texto dos 10 mandamentos? Ou
ele estava falando sobre toda a literatura que existia na época, falando sobre alguma coisa, normatizando as passadas humanas. Nós não vamos nos preocupar com isso agora, não. Nós estamos nos preocupando agora com a profundeza de onde até onde podemos andar, chegar no raciocínio pessoal, porque nós estamos estudando a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa evolução. O que nós estamos fazendo aqui neste momento é só isso, é nos apropriando de uma trajetória que já fizemos, de uma aprendizagem que nós já fizemos, e de uma inconsciência que é bagagem de cada um de nós, de alguns milênios, mas que nós diretamente não temos acesso a essa inconsciência. E é até muito bom, se nós pensarmos direitinho agora, assim, de conversa direta um para o outro, é até muito bom que nós, que a alma humana, não tem acesso a essa consciência que está na inconsciência hoje, para que não imaginemos nós alguém que tem acesso à sua inconsciência e vai lá atrás, esse atrás aqui não vou muito longe não, vai há 300 anos só numa reencarnação. Por que eu estou colocando 300 anos? Hoje, quando estávamos vindo para cá, eu estava conversando com a minha filha e dizendo sobre isso. A alma humana que está encarnada na Terra, isso estamos dizendo numa casa espírita. E nós espíritas temos dificuldades enormes para compreender isso. A alma humana que está reencarnada na Terra, quando ela reencarna, ela está estabelecendo um período que é variável para todos nós, para viver aqui na Terra. Ela vai viver, ou seja, quando o corpo está em formação no ventre materno, não é só o corpo físico. Mesmo nós espíritas, às vezes temos dificuldade nisso. Não é só o corpo espírito. São dois corpos. O corpo físico, o espírito vai utilizá-lo nesta dimensão aqui, que estamos respirando e nos enxergando. Mas também um outro corpo, que é o perispírito, está sendo criado concomitante. E que é o corpo que vai servir a alma no momento que ela não estiver no corpo físico. Que coisa interessante, dificilmente a gente para pensar sobre isso. Então eu tenho uma vida dupla? Sim. Se a gente for no psiquiatra hoje, ou no psicólogo, assim, você então tem uma vida dividida. Temos sim. Porque eu estou dizendo daqui um pouquinho para alguém que vai para casa e vai dormir. Porque daqui um pouquinho nós chegaremos na nossa casa, vamos dormir, o corpo vai dormir. Muitos, quando dormem, incomodam o vizinho, viu? Ronca, atrapalha. Mas a alma não vai ficar ali roncando. Ela vai de imediato pegar o outro corpo. Atenção, este outro corpo foi criado no mesmo momento. Ou, eu estou exagerando no mesmo momento? Não. É um corpo criado num período de gravidez, que se chama perispírito. Então o espírito não vai ficar dormindo no corpo físico, ele vai ocupar o corpo espiritual e vai continuar as suas ações no plano. Eu falo sempre plano espiritual, mas eu gosto muito da expressão dimensão, porque são algumas dimensões existentes, tanto no plano espiritual como no plano físico.
Mas fica por enquanto como expressão plano espiritual, porque às vezes a gente esbarra muito naqueles que estão vindo pela primeira vez e que ainda não manusearam uma literatura nesse sentido. Mas vamos lá. Então, eu quando reencarnei e que meu pai foi lá e escolheu o nome assim, esse moço vai chamar Elvésio. Difícil para a época, porque isso tem muito tempo, hein? Imagine um nome esquisito desse. Mas ele foi lá e botou, ele vai chamar Elvésio. Ele faz essa decisão para valer por quase 200 anos. Porque eu vou desencarnar e vou continuar chamando Elvésio até a próxima reencarnação. Então, é uma vida dupla. Eu não vou viver só os 80 anos aqui, mas eu vou viver mais 80. Isso eu estou colocando números, mas não são exatos assim não. Cada um tem o seu projeto aí de vida e tem os seus acertos de contas. Mas nós vamos viver 2 vidas com um nome só. Aí eu volto para o tema. Não vim destruir a lei. Jesus está se referindo a esta lei? A lei da imortalidade, da alma, a lei que todos nós estamos carregando conosco. Não morro nunca. Eu tenho uma imortalidade, porque à minha frente eu tenho uma outra lei para cumprir, que é a lei da evolução, que é a desenvoltura necessária. O Sivaldo nem olha no relógio ali, mas ele educadamente também não insinuou nada para cá. Mas eu estou percebendo aqui que percebendo que o tempo avançou e que eu tenho que encerrar, e que dentre todas essas leis, eu não vim destruir a lei, a principal delas, eu sou ousado, por isso que eu estou dizendo a principal, não existe principal, as leis são todas importantes, mas a principal delas, para nós, seres humanos reencarnados, chama-se amor, a lei de amor. Agora no dia 9 de maio, faz-se 81 anos que encerrou, que foi assinado o termo de paz da Segunda Grande Guerra. Por que ocorreu a Segunda Grande Guerra? Porque esta lei foi destruída pela alma humana quando foi lá e assinou uma guerra no planeta Terra. Lá, isso eu estou falando de 1939, 1940. Mas lá em 1913/1914 já tinha existido uma outra guerra. Depois vocês vão contar os anos aí, de 13, 14 até 40, até 39, e de 39 e 40 até hoje. Então, o que nós queremos, encerrando, é dizer assim, que Jesus, no momento que fala que não veio destruir a lei, ele está se referindo a leis, a princípios, a normas, como o amor, que nos envolve a todos, e no momento que nós somos cuidadosos para respirar nessa atmosfera de uma lei de Deus, nós nos tornamos criaturas felizes. Nós somos felizes. Porque a lei de amor, ela nunca foi revogada. Ela é desrespeitada. Quando Jesus diz que não veio destruir, eu imagino até que a palavra destruir aí, ela é muito forte, mas nem alterada ela pode ser.
porque é um sentimento tão profundo que gerencia as passadas da alma humana, que mesmo que a alma humana, por mais corajosa que seja, eu usei a palavra ousada, por mais ousada que seja, queira interferir, não tem jeito. E quando as revogações momentâneas ocorrem, nós nos tornamos criaturas infelizes, porque aprontamos. Então, não vim destruir a lei é uma expressão que está no capítulo 5 de Mateus, dizendo sobre estes princípios, essas regras que regem as passadas humanas na sua imortalidade. Que Jesus nos abençoe, que não nos falte o raciocínio mais próximo, para que nós nos apropriemos destas coisas a cada dia, a cada momento, a cada fração de segundos, para que nós alimentemos este planeta, neste plano das emoções, dos sentimentos, da atuação dos pensamentos, com essa coisa maravilhosa chamada amor, para que os transtornos, como o de 1913, 14, os transtornos todos advindo de 39 e 40, foram duas guerras violentíssimas, nunca mais chegue até nós. Que Deus nos ilumine, continue nos iluminando e que tenhamos sempre paz. Muito obrigado. Ainda buscando a reflexão das palavras trazidas pelo nosso irmão Elvésio, nós ainda, como eternos pedintes, solicitamos ao nosso divino amigo Jesus que, através dos trabalhadores espirituais dessa casa, através dos nossos mentores espirituais, permitam que esses medianeiros de boa vontade, ao fazerem a aplicação do passe, possam trazer das esferas sublimadas, dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais, os fluidos necessários para equilibrar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Suplicamos também, Jesus, que da nossa mãe natureza próxima venham a necessária fluidificação para as águas trazidas por nós ou aquelas que aqui nos serviremos delas, se convertam no remédio que cura o nosso corpo e equilibra o nosso espírito. E gratos por mais essa oportunidade, Senhor, que apressem que um dia nos ensinaste. Siga até vós e ao nosso Pai Celestial em nosso pleito de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas na medida que perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz e que a misericórdia de Deus seja conosco em mais uma semana.